Talvez o príncipe encantado que você está esperando aparecer não exista. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Papo com Camô, seu podcast preferido. Se não é, vai se tornar hoje. Amém? Olha, antes de eu continuar, se você está me ouvindo pelo Spotify, já vai avaliar lá o nosso podcast. Aproveita para seguir. Se você está me vendo pelo YouTube, olá, siga esse canal, dê o like, deixe seu comentário no final. Vocês interagindo ajuda muito, gente, a plataforma a entregar para mais pessoas. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que, na verdade, eu vi que era uma demanda que... Eu tô parecendo minha caneca, né? Hoje. Eu vi que era uma demanda e uma dúvida, um furdunço que surgiu lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, meu arroba é Carol Moreira M. E eu postei um carrossel Verdades Difíceis de Engolir, Verdades Cristãs Difíceis de Engolir, com um episódio especial para mulheres. Eu falei sobre a lista. Quem sabe do que eu tô falando aqui? Nesse episódio do carrossel lá que eu escrevi, eu falei, você não é a lista de ninguém e a sua lista não existe. E aí veio um monte de defensora da listinha, algumas criticando, se explicando nos comentários, e eu quis trazer esse assunto aqui para vocês entenderem a minha linha de raciocínio, para que a gente possa bater esse papo hoje, tá bom? Se você não sabe do que eu tô falando, existe um ensinamento no meio cristão que muito comum entre igrejas para solteiras, né? Você fazer uma listinha do homem que você gostaria, como que você gostaria que ele fosse, as características e tudo mais. E eu não tô trazendo esse assunto aqui, pode parecer muito banal, tá? Mas não é, porque eu vejo que muitas vezes é um caminho perigoso para a gente entrar numa utopia e muitas vezes deixar de se abrir para oportunidades, para pessoas legais que estão na nossa frente, porque elas não são exatamente aquilo que a gente colocou nessa tal lista, entendeu? Não sou 100% contra. Inclusive, eu acho muito importante nós, solteiras, sabermos o que a gente quer e o que a gente não quer, né? Eu digo assim, você precisa saber quem você é, primeiramente, né? E quando eu digo quem você é, não é só esse papo de quem você é em Deus, uma filha amada. Não é só esse raso que eu tô falando, não. É se conhecer mesmo, conhecer seus sonhos, seus ideais, o que é inegociável para você, o que você conseguiria ser mais maleável, seus defeitos, suas qualidades, aonde você tem potencial, qual que é o teu limite. Todas essas coisas são muito importantes quando a gente fala de um relacionamento, gente. E eu vejo que muitas vezes a gente nem pensa, nem tem muito conhecimento sobre essas coisas e já tá querendo beijar na boca, pulando as etapas, sabe? Então, quando eu falo de você se conhecer, a importância de você se conhecer, eu falo de tudo isso. A importância de você, sim, saber quem você é em Jesus, porque isso é a base para todas as coisas. Você deixar a identidade de filha, de verdade, curar sua mente e seu coração. E é um processo diário, né? Porque quantas de nós não tivemos problemas familiares? Quantas de nós não tivemos um pai ausente? Quantas de nós não passamos por abusos e decepções ao longo da vida? Tudo isso nos causa marcas, né? E muitas vezes deturpam a nossa identidade. Então, quando a gente se relaciona com Deus e a gente vai vendo todos os dias, né? Entendendo pela palavra que Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Pai amoroso, nosso amigo, isso vai nos curando, vai nos transformando e vai nos moldando. Então é muito importante que você, solteira que está me ouvindo, você tenha essa consciência de eu preciso investir no meu relacionamento com Deus. Primeira coisa. Antes de você querer namorar, casar, saber quem você quer, você tem que saber quem você é e você só descobre esse negócio aí se sondando, deixando o Espírito Santo te sondar, sabe? Passando tempo com você mesma. Então é muito importante você se conhecer. Eu vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa, e eu não tô falando isso aqui pra, uau, Carol é incrível. Não, eu sou uma pessoa que generosidade pra mim é um valor muito importante.
Eu sei que no geral para nós cristãos mas eu digo, para mim é um valor imprescindível. Eu gostaria muito de me relacionar com uma pessoa que ela já tivesse essa qualidade. Que não fosse um processo para ela entender que ela precisa ser generosa. Porque, obviamente, todos nós estamos em processos, cada um de nós tem pontos fortes, pontos fracos, existem pessoas que são muito mais racionais, e eu não tô criticando elas, eu tô falando só que eu gostaria muito de um homem que ele fosse generoso, ele fosse assim, sabe, doador, de uma maneira natural. Eu gostaria que ele tivesse essa qualidade, porque isso é um valor meu, é um valor importante pra mim. Tipo, eu não gostaria de namorar ou casar com alguém mão fechada, sabe? Que é muito apegado às coisas e que seria muito difícil, por exemplo, de abençoar alguém com algo que nós temos e Deus pediu para abençoar. Essas coisas. Eu não queria ter que passar pelo processo de alguém se desenvolver em generosidade. Então, para mim, isso é quase que um inegociável. Eu conheço como eu sou, então aí eu entendo que esse é um valor de caráter importante para mim em um relacionamento. Faz sentido? Esse é um exemplo de um ponto da sua lista que pode ser muito importante, que pode te livrar de dor de cabeça, de estresse, te livrar de decepção, te livrar de um relacionamento que não dê certo ou que vai custar muito mais para vocês chegarem em um ponto de equilíbrio. Então, sim, é importante que você saiba coisas que são inegociáveis para você. Mas esses inegociáveis, gente, eles precisam ser relacionados a caráter, a pontos específicos. Porque, assim, se eu sou uma cristã solteira, que ele deve ser apaixonado por Jesus é um ponto passivo. Isso não é nem um inegociável mais. Se ele não é cristão, não deveria nem cogitar me relacionar. Porque nós não teremos a mesma cosmovisão. A gente não vai ter a mesma forma de enxergar a vida, os problemas, as coisas, não faz muito sentido. A gente está num relacionamento. Ele ter princípios cristãos, ele ser apaixonado por Jesus, ele amar a palavra de Deus, ele ter uma vida baseada na palavra, ele estar congregando numa igreja. São pontos passivos, isso aqui. Agora, existem pontos específicos que são inegociáveis para nós, dependendo das nossas características, da nossa personalidade. Agora, quando a gente faz uma lista extensa de muitas coisas, eu não tô falando que Deus não pode fazer, tá, gente? De novo, eu já falei isso várias vezes nesse podcast. Deus faz o que Ele quiser. E eu acho importante, sim, nós sermos específicas na nossa oração. Não é essa coisa também de, ai, Senhor, me dê a tua vontade, faz a sua vontade, que o Senhor me der, tá bom. Sim, o Senhor vai fazer a vontade dele e ela muitas vezes vai ser diferente da nossa e muito melhor do que a nossa. Porém, eu não tô falando dessa falsa modéstia, sabe? De você não precisa orar. Não, você tem que orar, você tem que pedir, você tem que conversar com Deus. Não tem problema em você ser específica nas suas orações. O problema é quando a gente pega esse pedaço de papel, essa lista, a gente idealiza um cara que só existe na nossa cabeça. E aí quando chega uma pessoa que tem muitas qualidades, talvez até tenha muitos pontos que estejam nessa lista, mas porque não tem todos, a gente, não é pra mim. E a verdade é que ninguém vai ser essa lista. Assim como a gente não vai ser a lista de ninguém. Por que eu tô falando isso? Porque eu não sou. Se eu olho pra mim, eu não sou a totalidade da mulher que eu gostaria de ser ainda. Eu não sou a totalidade da mulher que Deus me fez para ser. Eu estou em um processo de santificação e estarei nele até eu morrer ou até ressuscitar com Cristo, até Jesus voltar. Entendeu? Eu nunca vou ser perfeita. E essa idealização de ele tem que ser rico, ele tem que ser bem-sucedido, ele tem que ser pregador, ele tem que ser cantor, ele tem que ser conhecido, ele tem que ter o olho assim, ele tem que ter Gente, tem coisas que são muito mais importantes do que isso, tá? Você pode ter seus gostos, tipo, beleza. Só que, será que a gente não tá rotulando as pessoas pela aparência, por valores que não são de verdade importantes, por valores que não são de verdade relevantes para um casamento saudável? Porque assim, beleza, tá nos olhos de quem vê. Quando você se apaixona, eu pelo menos, quando me apaixono, eu acho a pessoa maravilhosa.
Depois que eu desapaixono, eu falo, putz, querida, ainda bem que eu não casei. Mas assim, uma pessoa que eu acho maravilhosa, você pode não achar. E características físicas, características rasas, elas não sustentam um relacionamento. O importante e de verdade inegociável é que ele tenha caráter. É que ele seja uma pessoa não perfeita, mas uma pessoa consciente das suas limitações, dos seus problemas. Um cara que esteja consciente dos seus defeitos. Porque se o homem com quem você está se relacionando ou quer se relacionar, ele não consegue nem reconhecer seus erros, se arrepender facilmente, pedir desculpas facilmente, a longo prazo isso não vai melhorar. E eu falo isso, gente, porque eu tenho a síndrome de Jesus Cristo. Eu acho que eu vou salvar os animais, entendeu? Não, eu vejo potencial, eu vou ter paciência. E isso é loucura. Claro que as pessoas estão num processo, mas se a pessoa ela não reconhece que ela precisa melhorar, provavelmente ela não vai melhorar. E não é o nosso papel mudar ninguém, tá bom? Então a gente precisa achar o equilíbrio entre eu vou estender graça para o processo do outro, porque eu vejo que eu também estou em um. Eu não vou esperar por uma lista utópica, mas eu também preciso saber quem eu sou, quem eu quero e para onde eu estou indo, porque senão qualquer coisa me serve para qualquer lugar que me convidarem serve também. Então, o ponto da lista é, se você quiser ter uma, tenha, querida, ore, mas não fique presa demais nela, a ponto de se fechar para oportunidades de pessoas muito legais que podem aparecer e que talvez não preencham 100% dos seus requisitos. Entendeu? Será que todos esses pré-requisitos são realmente importantes? Será que realmente faz diferença a cor do olho dele? Será que realmente faz diferença se ele é rico ou não? Sabe, tipo, quais são os nossos inegociáveis e onde eles estão baseados? Nas vozes da nossa cabeça, na vaidade do nosso coração, no nosso ego, no desejo que eu projeto no outro dele ser perfeito, mas ninguém vai ser. Entendeu? Então, minha amada irmã, você que me ouve ou me vê, não permita que essa lista, ela seja, ao invés de ser um rascunho de oração, uma coisa onde você vai compartilhar com Deus e entregar para Ele, confiando que Ele tem o melhor para você, não deixa que essa lista seja uma pedra de tropeço e ela te impeça de viver coisas maravilhosas, de conhecer pessoas maravilhosas, mas pecadoras, assim como você. Não vai existir um relacionamento perfeito, não vai existir uma pessoa perfeita, não vai existir uma pessoa 100% pronta, assim como você não está. E quando eu falo sobre a lista e o perigo dela, eu estou falando disso. Eu não estou falando para você não orar, não ser específica, nem nada do tipo. Eu estou falando apenas não se apegue a uma utopia. E questione os seus inegociáveis, para saber se eles realmente são importantes ou é só vaidade e ego. Ou até mesmo se eles se originam de um trauma, de uma coisa que não é saudável, não tem uma raiz saudável. Aí você tá ali querendo uma pessoa que, pelo amor de Deus, não pode ter aquilo de jeito nenhum e é só teu trauma gritando. Às vezes a gente acha que precisa de um monte de coisa, mas na verdade mesmo, o que a gente precisa num relacionamento é um cara que ele ame a Jesus, óbvio, um cara que saiba se comunicar, um cara que seja humilde para reconhecer os seus erros, limitações e defeitos. Um cara que ame você, te admire como você é. E um cara que tenha coragem para construir a vida com você. Um cara que é trabalhador, que não tem problema em arregaçar as mangas e vamos, e bora, e vamos junto. Talvez o príncipe encantado que você está esperando aparecer não exista. E eu quero muito saber o que você que está me ouvindo tá pensando sobre esse assunto. Então deixe seu comentário aqui, me manda uma mensagem lá no Instagram que eu vou amar conversar com você para saber. Esse foi o nosso papo de hoje e até o próximo episódio.